Fabiana, fala um pouquinho pra gente de você, se apresenta aí para que a gente possa conhecer um pouquinho do seu trabalho, como é que você faz hoje o seu trabalho, como é que você pode ajudar as pessoas. Ok. Cissa, primeiramente, agradecer o convite, tá bom? Me sinto muito honrada pelo convite, tá bom? Então, meu nome é Fabiana de Sales, sou empresária contábil há 7 anos, tenho um escritório na cidade de Itacoaquecetuba, que atende online e também presencial, né? A critério do cliente. E presta assessoria para pessoa jurídica, né? Que é para empresas, e também para pessoa física. Em especial de pessoa física, eu presto assessoria para Carnê-Leão, para controle e apuração de investimento e para declaração de imposto de renda de pessoa física. Tenho bastante experiência com declaração. Eu já entreguei, no mínimo, 2.000 declarações. Então, Uau! sim, bastante declaração, desde as mais simples às mais complexas. E boa parte é com apuração de Carnê-Leão. Então, assim, quem optar, né, por deixar conosco fazer a sua declaração de imposto de renda estará em ótimas mãos. Que bom, muito bom saber. Podemos começar as perguntas? Você quer falar alguma coisa? Ô, Cissa, eu vou falar só um pouquinho sobre o que é o Carnê-Leão e quem está obrigada a declarar, tá? O Carnê-Leão, de uma forma bem resumida, nada mais é que a apuração, né, tributação de rendimentos que a pessoa receba que não é de empresa. Por exemplo, eu não trabalho como registrado, como CLT, e presto serviço, sei lá, seja um exemplo, sou uma psicóloga ou sou um pintor. Então, todas essas rendas que vêm, que eu não seja registrada, eu tenho que declarar no Carnê-Leão. Inclusive aluguel, tá? Então, assim, se eu sou uma psicóloga, uma dentista, não tenho empresa, recebo de pessoa física, eu tenho que apurar, tenho que declarar a renda que eu recebo no Carnê-Leão. E assim, declarar não significa que vai pagar imposto, tá? Isso é importante, porque o imposto tem tem uma isenção, né? Até 2.800 e poucos reais não paga imposto de renda. Mas, claro, está obrigada a fazer a declaração, tanto a apuração do Carnê-Leão, quanto a declaração anual de ajuste. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm bastante confusão, né? Elas às vezes acham que porque ganharam menos que dois, esse valor aí, esse teto, 2.800, elas não precisam fazer a declaração. Isso é uma coisa que acontece bastante, não é? Muito, acontece muito mesmo. E mesmo sendo valor pequeno, abaixo de 2.800 reais, tem sim que declarar. Porque é o que acontece. Vou falar em especial de psicólogo, tá? Vamos supor assim, eu passo com uma psicóloga, aí ela, né, eu pago para ela me dar um recibo. Vamos supor que no mês ela recebeu R$ 1.000. Só que eu, Fabiana, quando eu for fazer a minha declaração de imposto de renda, eu vou declarar que paguei para a psicóloga. Aí tá, eu declarei, aí a Receita viu que a minha psicóloga não declarou, aí vê, tem alguma coisa errada, né? Uma pessoa declara que pagou, a outra não declarou que recebeu, o que está acontecendo? Aí a Receita apura isso. Então, mesmo que seja um valor pequeno, deve sim declarar. Assim, Entendi. é uma obrigação, tá? Eu Tá. trabalho como autônomo ou trabalho como profissional liberal, eu tenho sim que declarar o imposto de renda. Perdão, tem que declarar o Carnê-Leão, depois fazer a declaração de imposto de renda. Se uma pessoa ela não declara, né, o carnê-leão, ela cai na malha fina? Sim, tem muito risco de cair sim na malha fina, que foi o que eu citei. O paciente declara que pagou, a profissional não declara que recebeu, né? Aí a Receita fala, tem alguma coisa errada. Aí o que a Receita faz? Joga o paciente na malha fina, aí o paciente prova que pagou para a psicóloga, ou, enfim, ou para o dentista, enfim, para profissionais liberais. Aí a Receita, depois que o paciente provou que pagou, ela pede explicação para o profissional, para a psicóloga, ou para dentista, ou para médica, ou para o corretor de imóveis. Alguém vai ter que dar conta desses valores, né? Alguém vai ter que dar conta desses valores. Com certeza. E assim, é muito comum, né? Eu pegar assim, clientes, né? Minhas clientes, ter esse problema. Né, recebi um valor tão pequeno, não achei que era obrigada a declarar. E realmente acaba tendo esse probleminha com a Receita, mas a resolução é fácil. É declarar, se der imposto a pagar, paga, se não der, declara e tá tudo certo. O Tá, importante é sempre declarar. entendi. Tá, então vamos para mais uma pergunta. Uhum. Quando tem uma pergunta aqui. Sou psicóloga, trabalho numa clínica registrada e atendo por fora. Eu preciso fazer o carnê-leão desses pacientes que atendo por fora? Ah,
Sim, Cissa. O fato da pessoa estar registrada numa empresa, né, estar atuando como CLT, não a desobriga de declarar o serviço que ela faz por fora. Digamos assim, como, né, por fora mesmo, como um profissional liberal. Então, sim, tem que declarar, independente do valor, declara lá no Carnê-Leão, e aí, juntando as duas rendas, vai ver se vai ter imposto. Se o valor, por exemplo, que ela declara por fora, o serviço por fora que ela faz, fora CLT, for um valor pequeno, no Carnê-Leão não vai dar imposto a pagar. Aí, na declaração que faz uma vez ao ano, que começa normalmente em março, aí vai juntar as duas rendas e vai ver se vai ter imposto a pagar ou não, tá? Então, Entendi. tem sim E que declarar. o fato da pessoa não fazer o carnê-leão não quer dizer que que ela não tem que fazer o imposto de renda normal, como pessoa física, né? São coisas separadas. São coisas separadas. O Carnê-Leão, ele é mensal. Tudo que eu recebi, exemplo, no mês de fevereiro, eu vou declarar no Carnê-Leão. Aí, se tiver imposto a pagar, eu pago em março. Se não tiver, vida que segue, em março, eu declaro que recebi em março. Passou todo o ano. Aí, no ano que vem, eu vou fazer a declaração anual de ajuste. Ela chama ajuste porque vai juntar toda a minha renda, se eu tiver mais que uma renda, vai juntar, eu vou declarar as despesas que são dedutíveis. O que são despesas dedutíveis? Gasto com médico, com psicólogo, com dentista. Aí eu vou ver se... Será que eu paguei o imposto correto? O valor devido? Juntando as rendas? Ou paguei a mais? Ou paguei, tá tudo certo? Então, assim, se eu paguei o imposto a menor, eu pago a diferença. Se eu paguei a maior, porque isso acontece muito, e o pagar a maior não significa que tem nada errado, tá? Ah, paguei por erro a maior. Não. É ajuste. Aí, deu para pagar, eu pago. Se deu para restituir, que é muito bom, aí restitui. Então, a declaração anual de ajuste é obrigatória. Tá, muito bom. Mais uma pergunta. Sou autônoma e ainda ganho pouco. Só 2 pacientes que vão declarar no imposto de renda. Como ganho pouco, não chega a 1.800 mensal, sou obrigada a fazer a declaração? Ah, sim. Eu vou falar do Carnê-Leão, claro que já é obrigado a declarar, tá? O Carnê-Leão, sem dúvida, é obrigado. Ela falou que ela recebe pouco e só 2 pacientes que vai declarar? É isso? Isso. Ah, tá. O que assim, dá para entender? Que talvez ela tenha mais paciente além desses 2. Porque às vezes acontece... Exato. Parece que é isso mesmo. Tem mais pacientes, mas só 2 fazem a declaração de imposto de renda. Ah, sim. Então, o fato do paciente dele não ir declarar, de fazer a declaração de imposto de renda, ele falou assim, não vou declarar, enfim, não desobriga a pessoa a informar, a declarar a sua renda, tá? E muitas vezes o paciente fala, não vou declarar. Acontece, Cissa. Às vezes o paciente tenta negociar com um profissional, não só psicólogo, tá? Isso é com qualquer profissional liberal. Dentista, físio, fono, nutri. Isso. Eu não declaro imposto de renda. Você tem como dar um desconto? Aí na negociação acaba dando um desconto, porque, enfim, né, não vai declarar tal. E aí o paciente vai e declara. E aí, o que fazer? Entendeu? Então, assim, essa negociação é muito delicada, porque além de estar errado, errado eu digo, Cissa, porque assim, a gente tem que ir com tudo na base da lei, Tá. né? Eu não posso, porque o paciente falou que não vai declarar, me eximir de emitir um recibo e declarar minha renda. Aí o paciente fala que não vai declarar, declara, aí a psicóloga, além de ter dado um desconto considerável, né? Vai ter que pagar o imposto de renda e sem contar que às vezes pode até pagar multa por não ter declarado. Entendi. Então, o correto é sempre declarar, independente do paciente vai declarar ou não. Isso. Quando eu falei que o profissional pode pagar uma multa por não ter declarado, significa o quê? Que a Receita ela não vai em multa de uma vez. Ela vai pedir explicação. E tem um prazo para isso. Cumpriu no prazo, declarou, pagou com juros e multa, ok. Agora, se o profissional perdeu o prazo por qualquer motivo, aí é multa e... Sem choro. Sem choro. Além de ter dado desconto para o paciente, ter todo aquele transtorno, porque o paciente assim, ele sempre vai falar, mas eu paguei, eu quero declarar, né? Além de todo o transtorno, corre risco de ser multado e aí vai o lucro, né, do profissional. Tá. O ideal é sempre declarar, fazer da forma correta e como manda o figurino. Esse é o mais correto, né? É o que evita dor de cabeça.
No mês de março, abril, maio, que é o período de declaração, quando eu vejo, né, contato de algum profissional liberal, eu já sei o que é. Sabe? Quando vem, meu paciente declarou, tá na malha. Assim, fica tranquila que a gente resolve. Porque é tão comum isso, mas é muito comum, entendeu? Que a gente já tá acostumada a resolver. Acontece bastante, né? Acontece. Tá. E assim, muitas vezes, Cissa, acontece por... não que a pessoa tá com a intenção de sonegar imposto, é por achar que não precisa, por ter uma renda menor que 2.000 e pouco, sabe? Receber um valor pequeno. É nesse sentido, não porque tem intenção de sonegar, mas por questão de, às vezes, falta de informação. Entendi. Temos mais uma pergunta aqui. Tem alguns pacientes que já me falaram que não vão declarar. Então, não vou declarar todos. O dinheiro entrou na minha conta, alguns eu recebo em dinheiro. Acha que vai dar algum problema? Para você ver como as perguntas é bem repetitiva, né? Exato. São as dúvidas muito parecidas, né? Muito mesmo. Assim, a resposta é: tem que declarar tudo, tá? Esquece essa que o paciente não vai declarar e declara sua renda. Não corre risco, não. Independente de ter recebido em dinheiro, papel, né? Ou pela conta bancária. Sim, independente. Porque o paciente, ele vai ter como provar que te pagou. Normalmente, se paga em dinheiro, concorda que dá um recibo, né? Se paga por Pix, enfim, tem como, ou paga no cartão, o paciente sempre tem como provar que pagou o profissional, né, por aquele serviço. Então, quem acabar ficando com ônus, né, é o profissional. Se caso, né, não declara. Tá. Pode falar. Deixa eu só fazer um adendo. Aí nem envolve o profissional liberal, tá? Não só. Muitos falam, mas o governo não fiscaliza Pix. Gente, que mundo a gente vive? O governo fiscaliza tudo. O governo ele tem controle de tudo. Ele pode não ter pessoas e equipamentos suficientes para fiscalizar 100% da população. Mas o governo tem sim um controle de tudo. Você acha que o governo, em qualquer país, não estou falando de Brasil, vai colocar um meio de pagamento que facilita a vida de todo mundo e não vai ter controle? Gente, é curioso, né? É curioso. Eu já ouvi alguma história que tem um limite. Se passar X valor que você movimentou na sua conta, já está constando que você tem uma movimentação, vou dizer, digamos que alta. Eu já ouvi falar sobre isso, que o governo tem esse olhar. Sim. Diz, tá? Isso, claro, não tem diz nada... a lenda. Diz a lenda que a Receita, ela... Gente, isso diz a lenda, não tem nada em lei, que a Receita, ela, digamos assim, que ela aceita, entre aspas, a movimentação da sua conta com até 5 vezes o valor da sua renda. Por quê? Porque muitas vezes pessoas emprestam cartão de crédito para a mãe comprar no mercado, para o pai, para o amigo. Então, esse valor que paga do cartão de crédito, por exemplo, não é da pessoa. Diz a lenda que a Receita não vê isso de más olhos. Mas tem coisa não arrisco, não. Tem que ficar de olho, né? De olho. Mas o fato da Receita, entre aspas, digamos assim, olhar até 5 vezes a renda e passar batido, não quer dizer que ela não vai olhar o que ela está aceitando, né? Uma hora você vai ser cobrado. Sim, então a gente tem que ficar bem atento. Porque assim, o correto é declarar e pronto, né? Tem lei pra gente seguir. Quer a gente goste, que às vezes a gente não gosta mesmo, quer não, né? Não tem muito para onde correr. Não tem. Outra pergunta. Fui preencher o Carnê-Leão de 2022 porque um paciente disse que caiu na malha fina. Porque eu não declarei ele. Mas fui tentar preencher e dar uma mensagem mais ou menos assim. Alguma coisa prata ou bronze. O que seria isso? Prata ou ouro. É assim, quando a gente vai entrar para preencher o Carnê-Leão, a gente entra com a senha GOV, tá? E para a gente conseguir ter acesso ao Carnê-Leão, o preenchimento do Carnê-Leão, ou alguma outra informação da Receita, do site da Receita, o nível da senha tem que estar aí no nível prata ou ouro. Se estiver no nível bronze, a pessoa não consegue acessar nada. O que ela faz? Sobe o nível. Às vezes por reconhecimento facial, às vezes por usando conta de banco. Então é só subir o nível. Subir o nível. É um cadastro mais reforçado, é isso? Ela tem um cadastro lá no gov.br mais reforçado para ela ter um nível melhor e aí ela vai conseguir fazer essa declaração. Isso mesmo, é nível de segurança, tá? Tá. Isso mesmo. E
ela consegue fazer essa declaração retroativa de Carnê-Leão? Porque aqui a pessoa está falando que foi em 2022. Até olhei, 2022, passou já quase 2 anos. Consegue sim. Claro que, se der imposto a pagar, ela vai pagar juros e multa. Tá. Mas dá para fazer sem nenhum problema. Ela faz a declaração, ela faz o Carnê-Leão e depois faz a declaração anual de ajuste. Se ela já fez a declaração anual de ajuste, que é aquela declaração anual que começa em março, é só ela retificar com a informação que ela colocou no Carnê-Leão. Se ela não tiver feito, ela vai ter que fazer a declaração e pagar multa pela entrega em atraso. Entendi. Então, são 2 passos, tá? Carnê-Leão e a declaração anual de ajuste. Tá. Temos mais aqui uma pergunta. Meu Carnê-Leão dá muito algo para pagar. Acho que é muito alto para pagar. O que você pode fazer para diminuir? Ah, tá. O que eu posso fazer? Ver todas as suas despesas, né, que envolve a sua atividade. Por exemplo, eu sou psicóloga e atendo, sei lá, pago aluguel, pago internet. Então, todas as despesas que é envolvida diretamente com a sua atividade, nós podemos lançar de forma legal, claro, no Carnê-Leão, para reduzir isso. Essa é a forma legal que tem para reduzir o imposto no Carnê-Leão. E se mesmo com essas deduções não reduzir, teria alguma outra questão ou não? O que você sugere? Se esse Carnê-Leão está dando aí o a pagar muito alto. Olha, às vezes dá mensalmente o valor do imposto alto, só que quando a pessoa for fazer a declaração anual de ajuste, lembra que eu falei antes que às vezes a pessoa pagou um pouco a mais de imposto? Aí nesse ajuste pode ser que ela receba boa parte de volta. Entendi. Acaba compensando. Aí a pessoa fala, porque se eu vou receber de volta, porque eu tenho que pagar, né, mensal? É porque tem que pagar, né, a lei, então paga, se pagou a mais, depois recebe de volta. E é muito comum, né? Faz o Carnê-Leão, paga imposto, aí quando vai fazer a declaração anual de ajuste, aí tem algum valor a receber. Por quê? Porque na declaração anual de ajuste, o profissional pode colocar despesas consigo, com si próprio, entendeu? Pode declarar, paguei convênio, fiz uma pós-graduação, então tem dependentes, tem filho, escola de filhos, então isso ajuda a reduzir o imposto a pagar ou aumentar o receber. Então, pode acontecer sim, pagou bastante imposto no decorrer do ano no Carnê-Leão, mas depois, quando faz a declaração anual, ela recebe boa parte de volta. Tá, acaba organizando aí quando tem a outra declaração. Tem uma outra pergunta. Tem uma outra pergunta aqui. Me falaram que eu preciso fazer 2 declarações. É verdade? Tá. A pessoa acredita que esteja falando do Carnê-Leão e da declaração anual de ajuste. Sim, é verdade. Faz o Carnê-Leão e depois faz a anual, que é a anual de ajuste. Você tem alguma dica para tornar esse processo mais fácil, mais simplificado? Tem alguma organização para fazer esse processo do Carnê-Leão mais simplificado, menos trabalhoso? A palavra é organização, tá? A dica que eu dou é ter organização. Às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho tempo de ficar separando os recibos todo mês para ficar lançando. Aí, vamos pensar, se você não tem tempo de fazer isso de forma mensal, se acumular no final do ano vai ter tempo, vai ser pior, né? Eu tenho ciência disso, que os profissionais às vezes trabalham sozinhos, então é muito corrida, é muita função para uma única pessoa. Só que, se eu não consigo fazer isso mensal, se eu acumular 2, 3 meses, pior fica. Então, finalizou o mês, né? Deu, por exemplo, dia 29 de fevereiro, junto todos os recibos, aí no dia 1º de março já começa a lançar. Ou, se ainda tiver tempo, pode ir lançando, ou semanalmente. Diariamente é mais difícil, né? Pode lançar uma vez por semana, ou uma vez a cada dia, ou uma vez a cada 15 dias, ou uma vez por mês. O importante faça mensal. Tá. Então, tem mais alguma coisa que você acha importante falar? Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Está aberto para outras perguntas? Tem alguma coisa que você acha importante falar? O que você acha aí, Fabiana? Sim. Ou seja, assim, muitas vezes a pessoa vê falar, mas fulano fez isso, não declarou, não deu nada, né? Eu não sei se devo declarar, não sei se eu devo fazer. Sempre procura, gente, um contador mesmo, sabe? Um contador de sua confiança. Se não tiver peça uma indicação, porque eles orientam de como fazer. Porque, assim, nenhum contador tem o intuito de que o profissional pague imposto, de maneira alguma.
né? O imposto é pago para o governo. Então, assim, sempre procura um profissional que tenha uma referência e pergunte, questione, pergunta, tem mesmo que declarar? Não preciso, eu ouvi falar isso, preciso mesmo declarar? É sempre ir atrás de informação, porque a maioria dos problemas que chega até nós, e claro, nós estamos aqui para resolver, é coisa assim, é falta de informação mesmo. Se a pessoa tivesse a informação que deveria fazer daquela forma, ela não teria problema, entendeu? Falta de conhecimento, né? A pessoa acaba não tendo conhecimento, informação e acaba tendo problemas aí com a receita. Com a receita. E assim, gente, a gente pode brigar com tudo, menos com a receita. Eu tenho uma pergunta aqui, ainda não entendi. Todo autônomo precisa de carnê-leão? Sim, todo autônomo precisa de carnê-leão. Tá? Todo. Aí, como eu disse, o fato de fazer o carnê-leão não significa que vai pagar imposto, mas todos têm que declarar. Porque o governo, ele quer saber quanto a gente recebe. Ele quer saber isso. Então, Entendi. sim, é obrigado a declarar. Tá certo. Mais alguma dúvida? Quer falar mais alguma coisa? As perguntas eram essas. A dica que eu sempre que eu dou tenha bastante organização, né? Organize os recibos. Não há um recibo padrão para o profissional dar para o paciente, mas é importante que tenha o nome completo de quem está pagando, o nome completo do paciente, o CPF, data de nascimento, a data do pagamento, né? E o serviço que foi realizado. Então, são os itens essenciais. Não tem um padrão, mas tem que ter essas informações, que é o que vai precisar para lançar no carnê-leão. Então, tem assim o máximo de organização possível. É fácil, não é fácil, mas faz parte do ofício, né? Tá certo. Deixa o seu contato, então, para que as pessoas possam aí tirar mais dúvidas com você. Muito obrigada por você ter participado dessa live, por ter tirado algumas dúvidas aí importantes para quem precisa aí declarar tanto carnê-leão como imposto de renda. Eu que agradeço, espero que tenha sido útil, né, as minhas respostas. E assim, dúvidas pode mandar no meu direct e também vou colocar aqui o Tá aí? Será que você tá? Parece que caiu. Está aí? Foi? Agradeço a sua participação e aí ficamos de marcar outras lives para tirar outras dúvidas. Muito obrigada. Ô, Cissa, cortou para mim aqui, eu não entendi. Cortou. Eu agradeço a sua participação e que a gente possa marcar outras lives para tirar outras dúvidas. Com certeza, Cissa. E uma outra que eu quero marcar em breve com você, né, que a gente estava conversando, sobre dúvidas sobre KNES. Sim. Que está sendo assim, ai meu Deus! Os convênios médicos estão exigindo KNES e muita gente tem dúvidas se é obrigatório. Então a gente marca uma para falar sobre. Pode deixar, então. Então, muito obrigada, ótima tarde. Beijocas. Tchau. Até Até mais. Até mais.